No inverno rigoroso de 1945, a campanha na Itália se arrastava em meio ao terreno montanhoso dos Apeninos setentrionais. A região da Emília-Romanha, palco de combates incessantes, apresentava um desafio particular: o Monte Castelo. Esta colina, imponente e coberta pela neve e pelo gelo, erguia-se a mais de 970 metros de altitude, dominando visualmente o vale do rio Reno e as principais vias de acesso à planície do Pó. Sua posição estratégica era inquestionável, tornando-o um ponto crucial na linha gótica, a última e mais robusta linha defensiva que o exército alemão havia construído para deter o avanço aliado rumo ao norte da Itália. A linha gótica, que se estendia por centenas de quilômetros desde a costa do Mar Tirreno até o Mar Adriático, era uma complexa rede de fortificações, bunkers de concreto, ninhos de metralhadoras, campos minados e posições de artilharia estrategicamente posicionadas. Projetada para explorar ao máximo a geografia acidentada dos Apeninos, ela representava um obstáculo formidável para qualquer força atacante. Monte Castelo, em particular, era um bastião alemão considerado praticamente intransponível. As encostas íngremes e rochosas, combinadas com as condições climáticas extremas, neve pesada, gelo e neblina densa, tornavam qualquer tentativa de assalto frontal uma missão de altíssimo risco, beirando o suicídio. De fato, as forças aliadas já haviam tentado e falhado em diversas ocasiões para desalojar os defensores alemães de suas posições entrincheiradas e bem preparadas. Foi neste cenário de guerra estagnada e desafios intransponíveis que a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, entrou em cena. O Brasil havia declarado guerra às potências do eixo em agosto de 1942, após uma série de ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros na costa atlântica. A decisão de enviar uma força terrestre para combater na Europa foi um marco na história militar do país, representando a primeira vez que uma nação sul-americana enviava um contingente tão significativo para um conflito em solo europeu. Os pracinhas, como ficaram conhecidos os soldados da FEB, eram em sua maioria jovens, muitos deles conscritos, provenientes de diversas regiões do Brasil. Eles passaram por um rigoroso treinamento, parte dele nos Estados Unidos, para se adaptar às táticas de guerra modernas e ao equipamento fornecido pelos aliados, como os fuzis M1 Garand, submetralhadoras Thompson e os tanques M4 Sherman. A chegada da FEB à Itália em meados de 1944 trouxe consigo a expectativa de contribuir para o esforço de guerra aliado. No entanto, a adaptação não foi simples. Os soldados brasileiros, acostumados a um clima tropical, tiveram que enfrentar o inverno europeu mais rigoroso em décadas, com temperaturas abaixo de zero, neve constante e um terreno montanhoso que exigia um esforço físico extenuante. Além disso, a inexperiência em combate em grande escala e a barreira da língua eram desafios adicionais que precisavam ser superados. A FEB foi integrada ao 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos, parte do 5º Exército Aliado, e rapidamente se viu engajada em operações complexas nos Apeninos, enfrentando unidades experientes da Wehrmacht. Monte Castelo, com sua reputação de colina impraticável, era um símbolo da tenacidade alemã e da dificuldade da campanha italiana. Aliados como a 10ª Divisão de Montanha dos Ríos e a 1ª Divisão de Infantaria dos Ríos já haviam tentado, sem sucesso, capturar a posição em ataques anteriores, enfrentando pesadas baixas e a resistência implacável das tropas alemãs, que defendiam suas posições com determinação e disciplina. As defesas eram tão bem construídas e a posição tão vantajosa que os comandantes aliados consideravam a tomada da colina uma tarefa de complexidade extrema, exigindo um planejamento meticuloso e um sacrifício considerável. Em 21 de fevereiro de 1945, no coração deste inverno gelado e neste ponto estratégico da linha gótica, o destino de Monte Castelo estava prestes a ser reescrito. Uma força, até então subestimada por alguns de seus próprios aliados, se preparava para desafiar a lógica da guerra
e provar seu valor em um dos campos de batalha mais difíceis da Segunda Guerra Mundial. A pergunta que pairava no ar era: como essa colina, tida como inexpugnável, poderia ser conquistada por uma bandeira verde-amarela? A formidável natureza de Monte Castelo não era uma novidade para as forças aliadas. Antes da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, assumir a missão, a colina já havia sido palco de repetidos e custosos fracassos. Em novembro de 1944, a renomada 10ª Divisão de Montanha do Exército dos Estados Unidos, uma unidade especializada em combate em terrenos alpinos e condições extremas, lançou um ataque inicial. Apesar de seu treinamento e equipamento específicos para a montanha, a divisão encontrou uma resistência alemã feroz e bem entrincheirada. As tropas alemãs, pertencentes principalmente à 213ª Divisão de Infantaria, haviam transformado Monte Castelo em uma fortaleza natural, utilizando o terreno íngreme e as rochas como cobertura para seus bunkers de concreto e ninhos de metralhadoras. Os ataques da 10ª Divisão de Montanha foram repelidos com pesadas baixas, demonstrando a ineficácia de abordagens diretas contra as defesas alemãs solidificadas pelo inverno. Posteriormente, a 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, uma das mais experientes e condecoradas unidades americanas, também tentou tomar a colina. Seus ataques, embora conduzidos com profissionalismo, esbarraram na mesma barreira. A combinação do terreno traiçoeiro, das condições climáticas adversas, com neve profunda e temperaturas congelantes que dificultavam o movimento e a logística, e da determinação alemã em manter a posição estratégica, resultou em mais um revés aliado. Cada tentativa frustrada reforçava a percepção de Monte Castelo como um objetivo quase inatingível, um desafio que consumia recursos e vidas sem apresentar resultados concretos. Esse histórico de insucessos gerou um ceticismo considerável dentro do comando aliado, quando a Força Expedicionária Brasileira foi designada para a tarefa. Em briefings e reuniões de comando, a FEB era frequentemente vista como uma força inexperiente, recém-chegada ao teatro de operações europeu e ainda em processo de adaptação às complexidades da guerra moderna em um ambiente tão hostil. A ideia de que os pracinhas brasileiros pudessem ter sucesso onde unidades americanas veteranas e especializadas haviam falhado era recebida com uma mistura de dúvida e, por vezes, condescendência. A missão de Monte Castelo, após tantos reveses, era encarada por alguns como uma missão suicida, um objetivo de valor estratégico, mas de custo humano potencialmente proibitivo. Havia uma preocupação genuína de que a FEB pudesse sofrer baixas desproporcionais, ou que seu desempenho pudesse comprometer o cronograma geral da campanha aliada na Itália. No entanto, a liderança brasileira, sob o comando do general João Baptista Mascarenhas de Moraes, estava determinada a provar o valor de sua tropa e a superar o descrédito inicial. A FEB não ignorou os fracassos anteriores. Ao contrário, eles serviram como um catalisador para uma análise e um planejamento meticulosos. Os comandantes brasileiros estudaram em profundidade os relatórios dos ataques prévios, buscando entender as falhas táticas, as deficiências na coordenação e os pontos fortes da defesa alemã. A inteligência de campo foi intensificada, com patrulhas de reconhecimento arriscadas enviadas para mapear as posições inimigas, identificar rotas de aproximação menos defendidas e analisar a topografia em detalhes. A partir dessa análise aprofundada, a FEB desenvolveu uma nova estratégia, que divergia das abordagens anteriores. A chave para o sucesso seria uma estratégia integrada, que coordenaria de forma sinérgica a artilharia, a infantaria e a aviação de apoio. A artilharia brasileira, equipada com obuseiros de 105 mm e 155 mm, seria empregada em um bombardeio de saturação, mas com um foco preciso, visando neutralizar as posições alemãs mais fortificadas e abrir caminho para o avanço da infantaria. Observadores avançados de artilharia seriam infiltrados para ajustar o fogo em tempo real, garantindo a máxima eficácia. Simultaneamente, a aviação de apoio,
composta por caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira, o lendário Senta Apua, seria acionada para missões de apoio aéreo próximo, atacando alvos específicos e suprimindo a resistência alemã durante o avanço terrestre. Essa coordenação aérea terrestre era vital para desorganizar as defesas inimigas antes da chegada da infantaria. A infantaria, por sua vez, seria dividida em ondas de assalto, com a missão de avançar sistematicamente, metro a metro, explorando as brechas criadas pelo fogo de artilharia e pelos ataques aéreos. O plano incluía o uso de granadas de fumaça para ocultar o movimento das tropas e a utilização de rotas de flanco para surpreender o inimigo. A preparação mental dos pracinhas foi igualmente crucial. Enfrentando o frio cortante, a neblina e a perspectiva de um combate brutal, a moral da tropa era testada diariamente. Havia o medo natural da guerra, a saudade de casa e a incerteza do futuro, mas também uma forte determinação em cumprir a missão. Os oficiais e sargentos trabalhavam para manter o moral elevado, reforçando o treinamento, a disciplina e o espírito de corpo. Os soldados brasileiros estavam cientes do ceticismo que os cercava, e isso se transformou em uma motivação adicional. A oportunidade de provar, não apenas para os aliados, mas para si mesmos e para o Brasil, que eram capazes de superar qualquer desafio, por mais intransponível que parecesse. A tomada de Monte Castelo não seria apenas uma vitória tática, seria uma afirmação do valor e da tenacidade da Força Expedicionária Brasileira. A madrugada de 21 de fevereiro de 1945 irrompeu sobre os Apeninos setentrionais, com um frio cortante e uma neblina espessa que se agarrava às encostas do Monte Castelo. A temperatura estava abaixo de zero e o terreno, já coberto por neve e gelo, tornava a movimentação das tropas uma tarefa árdua e perigosa. No entanto, a preparação final para o assalto decisivo estava em curso. Os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, agrupavam-se em suas posições de partida, revisando equipamentos, verificando armamentos e aguardando o sinal para o início da ofensiva. A tensão era palpável, misturada ao cheiro de pólvora e terra úmida, que prenunciava o combate iminente. A visibilidade era extremamente limitada, com a neblina densa reduzindo o campo de visão a poucos metros, um fator que, embora dificultasse o avanço, também ofereceria alguma cobertura contra o fogo inimigo. Às 6 horas da manhã, o silêncio gélido foi abruptamente rompido. Uma barragem de artilharia massiva, coordenada entre o primeiro grupo de artilharia expedicionário, primeiro GAE brasileiro, e elementos de artilharia pesada do 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos, desencadeou-se sobre as posições alemãs no Monte Castelo. Obuseiros de 105 mm e 155 mm dispararam centenas de projéteis em um bombardeio ajustado, fruto de semanas de reconhecimento e planejamento meticuloso. O objetivo era claro: neutralizar as defesas alemãs, destruir bunkers de concreto, silenciar ninhos de metralhadoras e desorganizar as linhas de comunicação do inimigo. O fogo de barragem foi sistemático, varrendo as encostas da colina com observadores avançados de artilharia, infiltrados em posições estratégicas, ajustando o tiro em tempo real para maximizar a precisão. A cada explosão, a terra e a neve se levantavam em colunas, enquanto estilhaços de rocha e metal eram arremessados por toda a parte. Simultaneamente, a aviação de apoio entrou em ação. Caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira, o lendário Senta Apua, voaram através da neblina, lançando bombas e disparando suas metralhadoras. 50 sobre alvos específicos que a artilharia não conseguira atingir plenamente, ou que apresentavam resistência persistente. Essa coordenação entre a artilharia terrestre e o apoio aéreo próximo foi crucial, criando uma cortina de fogo e explosões que não apenas causava danos físicos às defesas alemãs, mas também infligia um severo impacto psicológico sobre os defensores entrincheirados. Após aproximadamente 1 hora de bombardeio intenso, a infantaria brasileira iniciou seu avanço.
o 1º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, 11RI, e o 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, 311RI, da FEB, sob o comando tático do general Zenóbio da Costa, começaram a subir as encostas íngremes do Monte Castelo. O progresso era lento e extenuante, um avanço metro a metro em meio à neve profunda, ao gelo escorregadio e à lama congelada. Os soldados carregavam seus fuzis M1 Garand, submetralhadoras Thompson e granadas, movendo-se em pequenas formações táticas, utilizando a neblina como cobertura para se aproximar das posições inimigas. A resistência alemã, embora abalada pelo bombardeio inicial, não havia sido completamente aniquilada. Tropas da 205ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht, experientes e bem entrincheiradas, emergiram de seus bunkers e trincheiras, disparando metralhadoras MG-42 e fuzis Karabiner 98K contra os atacantes. O combate tornou-se brutal e em curta distância. Os pracinhas enfrentaram fogo intenso, granadas e contra-ataques localizados. Em diversas ocasiões, a progressão exigiu a neutralização de ninhos de metralhadoras com granadas de mão e ataques de baioneta. Os engenheiros de combate brasileiros acompanhavam a infantaria, abrindo caminho através de campos minados e destruindo obstáculos com explosivos. A neblina, que inicialmente oferecia alguma proteção, também dificultava a orientação e a comunicação entre as unidades, exigindo uma bravura individual e uma coesão de grupo extraordinárias. A persistência brasileira começou a romper a defesa alemã por volta das 10 horas da manhã. O avanço implacável, combinado com a pressão contínua da artilharia e da aviação, esgotou a capacidade de resistência dos defensores. O 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, após um combate feroz, conseguiu flanquear uma das principais posições alemãs, abrindo uma brecha crucial. Simultaneamente, o 1º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria, apoiado por tanques M4 Sherman que se esforçavam para subir as encostas, consolidava ganhos em outro setor. A coordenação entre as diferentes companhias de infantaria e o apoio de fogo permitiu que os brasileiros superassem a resistência mais obstinada. A moral dos defensores alemães começou a desmoronar à medida que suas posições eram sistematicamente invadidas e seus pontos de apoio, um a um, eram silenciados. Ao final da tarde, a vitória estava consolidada. As posições fortificadas alemãs no Monte Castelo foram neutralizadas. O resultado da ofensiva foi significativo. A FEB capturou aproximadamente 429 prisioneiros alemães, incluindo oficiais, e apreendeu uma quantidade considerável de armamentos e equipamentos. O custo da vitória foi alto. A Força Expedicionária Brasileira sofreu 13 mortos e 49 feridos durante o assalto final. No entanto, a tomada do Monte Castelo abriu a rota para operações seguintes dos aliados na campanha da Itália, desobstruindo um nó estratégico na linha gótica e permitindo o avanço em direção ao Vale do Pó. A colina, antes tida como inexpugnável, estava agora sob controle brasileiro, fruto de um planejamento meticuloso, coordenação exemplar e a tenacidade implacável de seus soldados. As horas de combate intenso no Monte Castelo haviam transformado a paisagem. O som ensurdecedor da artilharia, o rugido dos caças-bombardeiros P-47 Thunderbolt e o estampido das armas de infantaria agora cediam lugar a um silêncio quase absoluto. Este silêncio, no entanto, não era de paz, mas de exaustão e de um reconhecimento tácito da vitória. Estilhaços de projéteis e fragmentos de rocha ainda caíam esporadicamente das encostas. O cheiro acre de pólvora queimada e o odor metálico de sangue se misturavam ao ar gelado e rarefeito do topo da colina. Os pracinhas, após um avanço extenuante, metro a metro, sob fogo inimigo e em condições climáticas adversas, alcançaram a crista do Monte Castelo. Seus rostos, marcados pela fuligem, pelo suor congelado e pela fadiga extrema, revelavam a brutalidade do combate. A exaustão física era visível em cada soldado, mas também havia um brilho de orgulho e alívio nos olhos. A missão
considerada por muitos como impossível, havia sido cumprida. As posições alemãs, antes inexpugnáveis, estavam agora silenciadas, suas trincheiras e bunkers tomados. Neste cenário de vitória, surgiu a necessidade de um gesto simbólico, marcar a posse da colina para os próprios soldados brasileiros, para o comando aliado e para o inimigo. A bandeira do Brasil, o pavilhão nacional verde-amarelo, deveria ser hasteada no ponto mais alto do Monte Castelo. Contudo, a urgência e a ausência de um mastro apropriado exigiram improvisação. Relatos de veteranos narram que o símbolo foi erguido às pressas, utilizando-se de materiais disponíveis no campo de batalha. Baionetas de fuzis M1 Garand foram amarradas umas às outras, formando uma haste improvisada, e um cabo de rádio serviu para fixar o tecido. A bandeira, provavelmente úmida pela neve, foi então cuidadosamente amarrada a este mastro. O momento do hasteamento foi carregado de simbolismo. Diante de trincheiras recém-caladas, ainda com os vestígios do combate recente, as mãos engeladas dos pracinhas ergueram o mastro. O tecido úmido da bandeira, com suas cores vibrantes, começou a bater ao vento gélido da montanha, um contraste marcante com a paisagem cinzenta e branca. Era um testemunho visual e inconfundível da presença e da vitória brasileira. O silêncio que se havia instalado após o cessar-fogo foi então quebrado por um som gutural e rouco, um viva, que ecoou pela colina. Não era um grito forte e uníssono, mas uma expressão espontânea de alívio e triunfo, vinda de gargantas secas e cansadas. Este grito, repetido por outros soldados, era a manifestação da emoção contida, do orgulho de ter superado um desafio que parecia intransponível. Cada viva celebrava não apenas a tomada de Monte Castelo, mas também a afirmação do valor e da capacidade da Força Expedicionária Brasileira em um palco de guerra global. A tomada de Monte Castelo não foi apenas uma vitória tática. Ela teve um impacto imediato e profundo na percepção da FEB pelos aliados. Antes do assalto, o ceticismo era palpável. A Força Expedicionária Brasileira era vista por alguns como uma força inexperiente. Os fracassos anteriores de outras unidades aliadas em Monte Castelo reforçavam a ideia de que a colina era um objetivo para tropas mais experientes. No entanto, o sucesso brasileiro reverteu essa percepção de forma dramática. A vitória consolidou a confiança no método brasileiro de combate, que combinava planejamento meticuloso, coordenação exemplar entre artilharia, infantaria e aviação de apoio, e uma tenacidade notável no avanço terrestre. Comandantes aliados, que antes duvidavam da capacidade da FEB, passaram a reconhecer o valor e a eficácia de suas tropas. O general Willis D. Krittenberger, comandante do 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos, expressou publicamente seu reconhecimento pela bravura e competência dos soldados brasileiros. A tomada de Monte Castelo tornou-se um marco, uma referência de tenacidade e profissionalismo na campanha da Itália. No topo gelado do Monte Castelo, a bandeira brasileira tremulava orgulhosamente. Ela não era apenas um pedaço de tecido, era um farol de vitória, um testemunho silencioso do sacrifício e da determinação de milhares de jovens brasileiros. Contra o cenário gélido e agora pacificado da montanha, a bandeira verde-amarela representava a superação das adversidades, a prova de que o Brasil pôde, e de fato o fez, escrever sua própria história em um dos conflitos mais devastadores da humanidade. A imagem daquele pavilhão nacional, erguido com baionetas e cabo de rádio, permaneceu como um símbolo indelével da conquista e do legado da Força Expedicionária Brasileira. A vitória em Monte Castelo não foi um evento isolado. Ela reverberou por toda a campanha da Itália, transformando a percepção da Força Expedicionária Brasileira. O sucesso onde outros falharam solidificou a reputação dos pracinhas como uma força de combate capaz e tenaz. O general Willis D. Krittenberger, comandante do 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos, já havia reconhecido a bravura brasileira, mas a conquista de Monte Castelo elevou esse reconhecimento a um novo patamar. A partir daquele 21 de fevereiro de 1945,
A FEB deixou de ser vista como uma unidade inexperiente para se tornar uma referência de tenacidade e eficácia no teatro de operações europeu. Essa mudança de status foi crucial para a moral dos próprios soldados brasileiros, que ganharam uma confiança renovada em suas capacidades e em seu treinamento. A conquista de Monte Castelo não apenas abriu caminho para o avanço aliado na linha gótica, mas também pavimentou a estrada para outras vitórias significativas da FEB. Nos meses seguintes, os pracinhas participaram da tomada de Montese, da Batalha de Coléquio e da rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã e da 1ª Divisão de Cavalaria Bersaglieri italiana em Fornovo de Taro. Essas operações subsequentes, marcadas pela mesma persistência e coordenação demonstradas em Monte Castelo, confirmaram o valor estratégico e tático da contribuição brasileira para o esforço de guerra aliado. Contudo, o triunfo em Monte Castelo, como qualquer vitória em guerra, teve seu preço. A bravura e a tenacidade dos pracinhas foram pagas com o sacrifício de vidas. Durante toda a campanha da Itália, a Força Expedicionária Brasileira registrou 465 mortos em combate, além de milhares de feridos e mutilados. Em Monte Castelo especificamente, foram 13 mortos e 49 feridos no assalto final. Números que, embora menores que os de outras unidades em tentativas anteriores, representam perdas irreparáveis para as famílias e para o Brasil. A memória desses homens, que deixaram suas casas e famílias para lutar em um continente distante, é honrada até hoje. O cemitério militar brasileiro de Pistoia, na Itália, é o principal local de descanso para muitos desses heróis, um santuário que perpetua o legado de coragem e dever. A importância de honrar a memória dos que caíram transcende o campo de batalha, servindo como um lembrete perene do custo da liberdade e da responsabilidade cívica, uma lição para as gerações futuras sobre o significado do sacrifício em prol de um ideal maior. Do ponto de vista estratégico e tático, a Batalha de Monte Castelo ofereceu lições valiosas que ressoaram muito além da campanha da Itália. A principal delas foi a demonstração da eficácia da coordenação entre armas. A integração precisa da artilharia, que amaciou as defesas inimigas, da aviação de apoio, que suprimiu pontos de resistência, e da infantaria, que avançou sistematicamente, provou ser o método decisivo para romper defesas fortificadas em terrenos complexos. A persistência individual e coletiva dos soldados brasileiros, que avançaram metro a metro, sob fogo intenso e em condições climáticas extremas, sublinhou a importância da moral e da disciplina. Além disso, a capacidade de adaptação às condições operacionais, como o frio intenso, a neblina e o terreno montanhoso, e a meticulosa análise dos fracassos anteriores, foram fatores cruciais para o sucesso. Essas lições estratégicas sobre planejamento, execução coordenada e resiliência se tornaram parte integrante do legado militar brasileiro, influenciando doutrinas e treinamentos futuros e reforçando a capacidade do Exército em operar em diversos cenários. A frase que encapsula o feito de Monte Castelo ressoa com uma verdade profunda. No alto gelado onde a lógica dizia não, o Brasil escreveu sim com a própria bandeira. Esta não é apenas uma descrição factual da vitória, mas uma poderosa síntese do simbolismo duradouro da batalha. A lógica da guerra, baseada em análises táticas, histórico de fracassos e condições ambientais, apontava para a inviabilidade da missão. Contudo, a Força Expedicionária Brasileira, com sua determinação e sacrifício, transformou esse não em um retumbante sim. A bandeira verde-amarela, hasteada com improvisação e orgulho no topo da colina, tornou-se o emblema dessa superação. Ela representava não apenas a conquista de um objetivo militar, mas também a afirmação da identidade e da capacidade de uma nação jovem em um cenário global. Monte Castelo se tornou um símbolo de resiliência, de que mesmo diante dos maiores desafios e do ceticismo, a vontade e a coragem podem prevalecer. Hoje o Monte Castelo é uma colina pacificada, onde o silêncio da natureza substituiu o fragor da guerra. As cicatrizes da batalha ainda podem ser vistas no terreno,
mas a neve e a vegetação cobrem os vestígios mais brutais. No entanto, o legado daquele 21 de fevereiro de 1945 permanece vivo. Anualmente, veteranos da Força Expedicionária Brasileira, enquanto ainda presentes, e seus descendentes, visitam a colina, mantendo viva a chama da memória e do sacrifício. Monte Castelo não é apenas um capítulo na história militar do Brasil. É um símbolo eterno da capacidade brasileira de superar desafios gigantescos, de enfrentar o impossível e de deixar uma marca indelével de coragem e resiliência para as gerações futuras. É uma história de heroísmo que ecoa através do tempo, lembrando a todos que, no alto gelado onde a lógica dizia não, o Brasil, com sua bandeira, gritou sim para a história. Monte Castelo, a colina que disse não, mas onde o Brasil, com sua bandeira, gritou sim para a história.